domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Com esta santa celebração, nós encerramos aquela que é a Semana da Paixão e damos início à Semana Santa, com os preparativos para o Tríduo Pascal. Nós iremos então, nesta semana, ao longo dela, nos preparar com maior intensidade para celebrarmos a Páscoa, em 3 momentos: na ceia do Senhor na quinta-feira, na sexta-feira da Paixão e na vigília pascal. 3 momentos da passagem do Senhor entre nós. E de modo muito particular hoje, com esta Santa Missa, nós então exaltamos aquele que deu a sua vida por nós e morreu para que nós não morrêssemos eternamente. E é justamente esse o ponto que nós devemos recordar. Todo o trajeto da vida, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Quando nos colocamos diante deste grandioso domingo, somos lembrados de 2 eventos e que ambos falam da mesma coisa de forma diferente. O Domingo de Ramos é o reconhecimento por parte dos discípulos e do povo de Jerusalém de que Jesus é o Messias, é aquele que vem em nome do Senhor. Esse momento de glória e de grande entusiasmo é marcado pelo Hosana nas alturas, que é uma das saudações da majestade e da dignidade do Salvador. E parece que se contrapõe a isso a cruz. Ou seja, no mesmo domingo a igreja celebra os 2 extremos. O momento em que Jesus é reconhecido como Salvador e o momento em que Jesus é negado enquanto Salvador. Mas é justamente aqui que se faz presente o mistério do Senhor. Existe algo visível na manifestação dos discípulos de Jesus. E existe algo invisível na cruz. São as 2 realidades que envolvem ao Senhor. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve viver esta realidade visível da glória e invisível da sua divindade. Por isso que nós unimos as 2 festas numa única festa, em que os discípulos aclamam o Salvador, o Senhor, o Mestre, mas ele também, como Mestre, vem para nos dar o exemplo, para mostrar a nós o caminho. E o caminho é o esvaziamento. O cristão não pode ser alguém que vive das aparências. Não. É muito importante, no domingo de hoje, a manifestação pública da dignidade do Senhor. É muito importante que nós reconheçamos que Jesus é o Hosana, é o Salvador, é o Messias. Mas nós precisamos entender que a dignidade de Cristo em nós, ela não é aparente. Nós não podemos deixar com que as coisas externas, o mundo, as opiniões, nos movimentem. E é justamente esse o perigo que nós estamos vivendo agora, no início dessa Semana Santa. Há muitas pessoas que se deixam mover pela opinião da mídia,
do Ministério da Saúde, há muitas pessoas que pautam a sua vida por expressões externas, por aquilo que é a opinião dos outros. Não, entenda muito bem, Jesus disse no Evangelho que nós lemos antes da procissão de Ramos desse domingo, que é omitido por não haver a procissão, Jesus diz: se calarem a voz dos meus discípulos, as pedras gritarão. Então é muito importante que nós, como discípulos de Cristo, o reconheçamos e o aclamemos como nosso Salvador. Mas ao mesmo tempo é muito importante que esta seja a nossa opinião. Qual a opinião? A opinião de Jesus. O cristão precisa ser fiel e corresponder com a opinião de Cristo. Corresponder com as Escrituras, não com a opinião desse ou daquele. Entenda, nós vemos hoje uma grande divisão no meio cristão. Alguns que dizem, fique em casa, e outros que dizem, não, pode sair, pode ir para a rua, leve uma vida normal. E aí as pessoas ficam assim, a quem eu vou seguir? Quem eu devo seguir? A quem eu devo obedecer? E eu digo a você, se você é cristão, deve obediência a Cristo, deve obediência ao Senhor. Portanto, o externo não pode ser mais importante do que o interior. E é justamente por isso que a igreja nos lembra que nós somos a igreja. Mesmo que os nossos templos e os nossos lugares de culto estejam vazios, isso não significa que a igreja está morta ou que a igreja acabou. Não, nós estamos vivendo literalmente o mistério do esvaziamento. Nós estamos vivendo o mistério do que está escondido. E o que é que tem que transparecer nesse momento, meu irmão? É a sua fé, é a sua confiança na bondade e na proteção de Deus. Mais do que o que dizem na televisão, mais do que o que dizem no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter e sei lá mais onde. O que é que diz a sua fé? É ela que você deve ouvir. É a fé da igreja que te foi ensinada e que criou em teu coração raízes profundas. É ela que você deve ouvir. Não escute os clamores de quem não tem fé. Escute o clamor da tua fé, confiando no Senhor e vivendo o mistério do escondimento. Entenda muito bem, a cruz de Cristo escondeu a sua majestade, a sua divindade. Mas havia um letreiro acima dele que dizia quem ele era. Por isso Jesus então não diz mais nenhuma palavra, nem diante de Pilatos, nem diante dos judeus. Porque o que ele precisava dizer, ele já disse. Aliás, é justamente isso que ele responde ao sumo sacerdote Caifás. Caifás pergunta para Jesus, o que é que ensinastes em segredo? Jesus diz, eu não ensinei nada em segredo. Pergunta a quem me ouviu na sinagoga e no templo, o que é que eu ensinei? Portanto, o tempo da palavra dita já foi feita, já foi realizado. Agora é o tempo em que Jesus, diante do mal, se cala. E por que Jesus se cala diante do mal? Para justamente que venha à tona a verdade. Mas a verdade que vem à tona não agrada a muitos. E é justamente por esta causa, por esta verdade que não agrada, que Jesus é condenado, é desprezado. E aqui está o mistério que nós estamos celebrando hoje. Entenda muito bem,
Nós não podemos esconder a nossa fé. Por isso você que preparou o seu ramo e colocou no portão da sua casa, na porta, na janela, ou tem ele agora na sua mão, você faz bem, meu irmão, minha irmã, e Deus te abençoe por isso. Nós não devemos esconder a nossa fé. Se nós não gritarmos que Jesus é o Senhor, as pedras falarão em nosso lugar. Mas ao mesmo tempo nós não podemos permitir que aquilo que está diante dos nossos olhos esconda também aquilo que a nossa fé declara. Naquele que puseram no madeiro está o nosso Deus e Salvador. Está escondido debaixo de maus tratos, de feridas, de sangue, suor, de lágrimas. Sim, está escondido dos olhos dos que não têm fé. Mas aqueles que acolheram a eles, Ele deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. E é justamente esse o mistério que está escondido na cruz. Na cruz, Deus colocou todo o seu amor e o mundo colocou todo o seu desprezo. E aqui está, irmão, você é chamado a tomar partido. Ou acolhes com fé o que teus olhos não veem, ou despreza por falta de fé aquilo que também teus olhos não veem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.